boa tarde. Seja bem-vindo a mais um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Salvador Jesus Cristo organizou a sua Igreja na Terra através do sacerdócio. Esta autoridade é conferida aos homens para poderem organizar e servir na sua Igreja. A partir dos 12 anos, os jovens começam a aprender as responsabilidades do sacerdócio, integrados nas organizações de juventude da Igreja. Para conhecermos melhor esta organização, temos em estúdio José Cavaco, presidente da Organização dos Rapazes da Estaca de Lisboa, a quem eu desde já agradeço ter aceito o convite. Começava por perguntar em que é que consiste então esta organização para os jovens, os rapazes e as raparigas da Igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem de facto duas organizações nesta faixa etária, entre os 12 e os 18 anos. A organização dos rapazes e a organização para as raparigas. Em relação à organização para os rapazes, eles começam desde muito cedo a inteirar-se, a aprender os princípios do sacerdócio. Efetivamente, eles, tal como na Igreja que Jesus Cristo organizou nos dias primitivos, eles são ordenados ao sacerdócio logo a partir dos 12 anos, ao ofício de diáconos. Depois, quando fazem os 14 anos, são ordenados a mestres, quando fazem os 16 anos, são ordenados a sacerdotes. As jovens têm uma organização distinta, na qual se procura desenvolver os seus talentos, criar um ambiente salutar para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento pessoal. Mencionou que a partir dos 12 anos, então, os rapazes e as raparigas da Igreja entram nesse tipo de organização. Em relação, mencionou também no sacerdócio, na nossa introdução, que o sacerdócio é então conferido a rapazes de 12 anos? Sim, exatamente. O sacerdócio é, por definição, o poder de Deus dado aos homens para agir em seu nome aqui na terra. E os jovens com 12 anos que se mostrem dignos, que tenham um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e que sintam no seu coração o desejo de servir a Deus e ao próximo, podem efetivamente ser ordenados ao sacerdócio e começam a desempenhar tarefas muito básicas, mas são tarefas indispensáveis para o exercício do sacerdócio. Então, são tarefas de preparação. Exatamente. Quais é que são alguns programas e atividades que a Igreja, especialmente em Portugal, organiza para esta faixa etária? Nós preocupamos muito com os jovens e procuramos criar um ambiente salutar para os rapazes e para as raparigas dessas idades. Criamos com muita frequência as atividades desportivas, levamos a cabo atividades culturais, o teatro, a música, a oratória, os espetáculos, os seus talentos, não descurando nunca o serviço à comunidade. E os jovens são convidados e com frequência participam com muita motivação e entusiasmo no serviço à comunidade que as envolve, no sítio onde elas estão incluídas. Voltando aqui um pouco aos rapazes, há pouco foi mencionado que eles recebem então o sacerdócio aos 12 anos. Segundo sei, existe também uma organização para as várias idades dentro do sacerdócio, não é? Começam com 12, não é? Sim, exatamente. Eles começam com 12 anos. Não apenas na questão que se prende com os rapazes, não apenas o exercício do sacerdócio, mas também têm um programa ao qual nós chamamos de Ver para com Deus, em que eles estabelecem metas e procuramos que eles estabeleçam metas a vários âmbitos, a vários níveis, a nível espiritual, a nível intelectual, a nível comunitário, a nível social, e isso faz com que eles se tornem melhores pessoas, com que eles fiquem melhor preparados para as suas escolhas, para o exercício das suas responsabilidades. Quais é que são os nomes dessas organizações onde eles estão incluídos? Começam como diáconos? Eles começam como diáconos, aos 14 anos são ordenados mestres, portanto têm uma organização própria, que é a organização dos mestres, e a organização dos sacerdotes. E desempenham algumas pequenas tarefas que são importantes. Do seu ponto de vista e da experiência que tem a trabalhar com estes rapazes, quais é que são os benefícios que eles recebem de preparação? Bom, estes jovens, começando numa idade muito tenra, a frequentarem ambientes salutares, ambientes sadios, conseguem estabelecer laços fortes de amizade uns com os outros, conseguem preparar-se para as suas escolhas em pleno exercício da cidadania depois na vida adulta. Muitos deles mantêm-se firmes a estes princípios ideais, vivem-nos, exercem comportamentos exemplares junto da comunidade e depois na vida adulta são indivíduos muito bem vistos a nível laboral e a nível social, exercem depois
os mais variados cargos na comunidade, na sociedade. Uma questão, muitas das vezes isto acaba por ser uma preparação para esses rapazes, mais tarde, inclusive a serem aqueles missionários que vemos na rua, de camisa branca e gravata, sim, tão típicos da Igreja, não é? Exatamente. A Igreja tem como princípio levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Precisamos sempre de voluntários, precisamos sempre de pessoas muito bem preparadas para levar a mensagem do Evangelho a todos os países do mundo. E, de facto, os nossos rapazes têm-se preparado com dedicação e vontade e sabem que aos 18, 19 anos têm a oportunidade de exercer esse seu chamado, esse seu dever e direito de cumprirem uma missão. Podem ser chamados para servir em Portugal ou em qualquer país do mundo. Sei que vão realizar uma atividade em breve. Pode-me falar em breves palavras dessa atividade? Sim, nós temos um bom plano em cima da mesa. Estamos a organizar uma atividade ímpar e nesta altura do ano é uma altura, digamos que de clímax para as atividades dos jovens na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Temos muitos acampamentos, muitas atividades e eles ficam muito envolvidos, muito animados, muito entusiasmados com isto. Esta atividade que nós estamos a preparar, à qual penso que se refere, é a atividade que terá lugar no cartaz no dia 9, 10 e 11 de julho, em pleno ambiente sadio, em meio rural, com ar puro. E os jovens, esperamos cerca de 200 jovens de Lisboa, cidade, área metropolitana e do sul de Portugal. Eles gozarão de um ambiente extremamente sadio, desfrutando de uma mais variada quantidade de programas, de espetáculos, convívios e de atividades. Ok, muito obrigado. Obrigado. Agradecemos a vossa atenção, desejamos um resto de uma boa tarde e até ao próximo programa.